pessoal, esse é o Entre Linhas. Bom, antes de tudo eu quero desejar um feliz ano novo para todos nós. Que seja um ótimo ano, que seja um ano de muitas leituras também, não é mesmo? E que dê tudo certo, que os nossos planos deem certo esse ano. E que vocês continuem me acompanhando esse ano, né? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Hoje eu trouxe uma resenha, e é uma resenha de um livro que está sendo comentado por aí ultimamente, que é o livro Vida e Morte, o Crepúsculo Reimaginado, da Stephenie Meyer. Primeiro, né, deixa eu falar aqui, olha que coisa desnecessária isso aqui. Gente, isso aqui foi muito desnecessário. Primeiro que, olha como ficou o tamanho desse livro. Tem mais de 700 páginas aqui. Pra quê? O Vida e Morte já tem quase 400. Por que não fizeram ele bonitinho, solto, só ele? Não, tiveram essa ideia brilhante de colocar o Crepúsculo aqui atrás também. Provavelmente todas as pessoas que vão comprar Vida e Morte já leram Crepúsculo, já tem Crepúsculo, então não tem a menor necessidade de ter colocado isso aqui. Enfim, vamos falar sobre o que eu achei deste livro Vida e Morte. O que a Stephenie Meyer fez neste livro aqui? Ela pegou os personagens de Crepúsculo e inverteu os gêneros de todos os personagens de Crepúsculo. Então todas as pessoas que eram homens em Crepúsculo aqui são mulheres. Todas as pessoas que eram mulheres no Crepúsculo aqui viraram homens. Obviamente os nomes dos personagens mudaram. Se vocês forem ler Vida e Morte, leiam o prefácio da Stephenie Meyer, porque ele é bem interessante. Ela explica por que ela faz isso. Ela basicamente diz que ela fez essa troca porque diziam assim que a Bella era um personagem muito obcecado pelo Edward, como se as mulheres dependessem de um homem, sabe? Então, eu acredito que ela tenha feito essa troca. Ela também deixa entender isso nesse prefácio, porque ela queria mostrar que se fosse um cara que tivesse conhecido uma vampira, teria sido do mesmo jeito. Ela diz aqui, a Bella é considerada uma donzela em apuros. Mas não é que ela é uma donzela em apuros, ela é uma humana que tá no meio de um monte de criaturas, lobisomens, vampiros. Foi isso que ela quis passar mais ou menos com essa releitura de Crepúsculo, digamos. E eu acho que deu certo, eu acho que foi uma coisa bem interessante que ela fez. Agora deixa eu falar sobre a história. Eu não pensei que seria tão literal. Então essa história aqui é a história do Crepúsculo. Todas as cenas, tudo tem aqui, mas com os personagens trocados. Mas realmente foi necessário isso? Olha, eu acho que foi, como eu falei, é uma coisa interessante. Eu gostei de ter lido e eu levei isso como se eu estivesse relendo Crepúsculo de uma forma um pouco diferente. Ler esse livro é como reler Crepúsculo, mas tem diferença porque a gente meio que buga. No início é muito estranho, porque é assim, é o Bill, olha, o nome dele é assim, e eu tô falando como Bill, mas eu acho que não é assim que se pronuncia. A pronúncia que eu encontrei foi Bow, uma coisa assim, mas eu achei mais bonito falar Bill, então eu vou falar Bill. É o Bill e a Edith. É o Bill que conta a história, claro, igual a Bella conta a história de Crepúsculo. Então eu tenho que imaginar um cara, não é mesmo? Mas no início eu não consigo imaginar um cara. Imagino a Bella porque são as mesmas cenas, então eu sempre imaginei aquilo com a Bella e o Edward. E agora eu tenho que imaginar com os personagens trocados. Foi muito difícil no início. Mas enfim, depois eu fui me acostumando. O mais difícil ainda foi com a família do Edward. No caso, com a família da Edith. Foi estranho no início, mas enfim. O que eu achei? Teve algumas mudanças, não foi tudo literal e ela só trocou os nomes. Então ela tem algumas mudanças no texto. São poucas, mas tem mudanças. E o que eu achei que mudou bastante é que assim, a história ficou bem feminina. Eu digo até não feminina, mas ficou menos sexista. Sexista é um negócio de homem faz tal coisa, mulher faz tal coisa. Vou dar um exemplo pra melhorar. O Jacob. O Jacob, aqui no Vida e Morte, é a Julie. E o que o Jacob fazia, vocês se lembram? O Jacob arrumava carros, arrumava peças de carro, coisas assim. E a Julie também arruma peças de carro. E aí, a gente estranha, mas é uma coisa sexista que tá na gente. Que homem tem que trabalhar com carro? Claro que não. Não é só homem que tem que trabalhar com carro.
Então ver isso foi muito legal. Outra coisa, os líderes dos clãs de vampiros eram sempre mulheres. Por quê? Porque no original são sempre homens. A família ali do Edward é sempre chamada como a família do Dr. Carlyle, que é o médico da família. Então aqui no Vida e Morte é a doutora Carine. Então ela que vai à frente do grupo, quando acontece alguma coisa, ela que é ela que começou aquele clã. Então ela que tá à frente dele, né? Então eu achei muito legal isso, porque pensando na nossa vida real, sempre que a gente se refere a uma família de alguém, a gente geralmente fala pelo nome do homem, como se o homem fosse o chefe da família. A mulher não é verdade? E aqui sempre se referia com a família da doutora Carine, a família da doutora Carine. Então é muito legal isso. Por que uma mulher também não pode ser a referência da família, né? Por que tem que ser o homem? Então eu achei que foi válido isso pra gente perceber isso, sabe? Essas mudanças foi muito legal perceber. Foi como reler Crepúsculo, mas foi como reler Crepúsculo de uma forma diferente, de um outro ponto de vista, e me serviu pra perceber essas coisas. Eu achei muito legal isso. E tem uma coisinha também, a gente vai lendo, vai lembrando das partes e tal, então a gente lê assim, sem muitas surpresas, digamos, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Porque geralmente quem vai ler esse livro é quem já leu Crepúsculo, né? Só que a Stephenie Meyer é muito inteligente. Ela deixou uma surpresinha no final, que eu não vou nem mais dar nem mais uma palavra sobre isso, porque eu não quero estragar a leitura de ninguém. Eu ainda não entendi até hoje por que Crepúsculo virou sinônimo de uma coisa abaixo do nível dos livros, sei lá, dos outros livros. Sempre que alguém quer dar um exemplo de livro culto e livro não culto, o livro não culto é sempre o Crepúsculo. Gente, quantos livros que não são cultos que tem por aí, e Crepúsculo virou um sinônimo de livro menos importante do que todos os outros. Sei lá, teve uma época que todo mundo amou Crepúsculo. Todo mundo era fã, todo mundo amava. De repente, todo mundo virou contra Crepúsculo. Todo mundo começou a fazer piada. E tudo bem, ele tem suas falhas, não é um livro perfeito. Mas, eu acho que ele marcou uma época da minha vida e ele ainda tá nos meus livros favoritos e não vai sair de lá nunca, porque foi uma época da minha vida que eu vivi e que eu amei Crepúsculo e ainda vou amar pra sempre. Pronto, foi só um desabafo aqui no meio. E eu gostei que ela tenha feito isso pra gente reviver o Crepúsculo. E ainda de uma forma diferente. Eu gostei bastante desse livro, apesar de que não é uma coisa nova isso aqui. Mas enfim, eu acho que é uma leitura válida pra quem foi fã. Acho que tem muita gente aí querendo saber se compra ou se não compra. Então é isso, eu recomendo pras pessoas que ainda gostam de Crepúsculo, apesar de tudo, que querem reler Crepúsculo de uma forma diferente. Se você gostou, dê um like aqui embaixo do vídeo e comente também o que você achou dessa resenha, o que você acha de Crepúsculo e desse livro. Quais foram as suas impressões, se você já leu também. Então é isso, gente. Beijinhos. Até mais.